Nós somos criacionistas bíblicos, correto? Isso quer dizer que há outros criacionismos? Sim. Os muçulmanos também são criacionistas, mas obviamente que eles não se fundamentam na Bíblia. Eles têm o Alcorão, e eles são criacionistas bem estritos assim. Eles creem na semana literal, 6 dias, como nós também, de 24 horas. Essa semana mesmo eu conversava com um rapaz que terminou um doutorado e defendeu uma tese na área de design inteligente, mas ele é adepto de uma religião semelhante àquela do Santo Daime, né, que usam aquele chá alucinógeno, a ayahuasca, né? É a religião do vegetal, e é um defensor do design inteligente. O livro dele ficou muito interessante, ele me enviou um de presente. Tanto é que existem até ateus que defendem o design inteligente, acreditam nisso? Como assim? A ideia de que há uma inteligência por trás da vida, existem evidências de uma mente inteligente, mas como que um ateu pode defender isso? Para ele não foi Deus, foram os extraterrestres, né? Uma raça superior que veio aqui e colonizou a Terra, povoou a Terra com vida. É claro que a imensa maioria dos defensores da TDI, teoria do design inteligente, é composta por cristãos, isso é verdade, e a maioria deles é criacionista também. Mas há também agnósticos e ateus que não deixam de perceber que o acaso não se sustenta. Do nada, nada procede, concordam? Como conceber essa ideia, né, de que um universo tão finamente ajustado? Aliás, foi a reflexão sobre isso que me tornou criacionista. Eu cresci num lar católico, eu cria no evolucionismo teísta, eu achava que Darwin e Deus tinham razão, eu achava que Deus tinha criado a vida e ela foi evoluindo na Terra. A maioria dos católicos pensa assim, e muitos outros também, hoje, confusos, pensam assim, protestantes. Essa ideia da evolução teísta tem crescido. Eu era marxista porque fiz parte de grupos católicos que criam na teologia da libertação, e tive uma fase que naturalmente, né, quando você caminha por esse mundo aí, você acaba chegando a um momento de dúvida, de incerteza. Nunca fui ateu, mas cheguei a uma fase de ceticismo bem forte. Eu olhava para o espaço, sempre gostei de astronomia, de estudar sobre isso. Inclusive o meu nome vem do sobrenome de um cientista famoso para quem conhece a ciência, a história, mas não é tão famoso assim quanto o Albert Einstein, por exemplo. É um outro Albert Michelson. Essa é a pronúncia, minha mãe não sabia, falou que eu ia ser Michelson e está acabado. Mas o Michelson calculou a velocidade da luz pela primeira vez, provou que um tal de éter luminífero não existia, era um dogma da ciência, ele derrubou. Adorei saber que meu nome vem desse cientista, um bom cientista. Então, eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de pesquisa, de ler, desde muito novo, e eu ficava olhando para o universo, para o espaço. Gostava de ir no pôr do sol, assim na praia, deitar na areia e ficar olhando para o espaço. E eu sabia que o universo revela ordem, leis constantes, universais, finamente ajustadas, porque se os parâmetros forem alterados minimamente, o universo desanda. E eu não estou falando só de força gravitacional, mas tem as outras forças também que compõem, né, a realidade. Eletromagnética, força fraca, forte. Se os parâmetros mudarem um pouquinho, você desaparece agora. Você desintegra. Tudo foi regulado. Aí eu tentava buscar a resposta para a pergunta: de onde viemos? Que aliás é o subtítulo do meu livro, né? História da Vida. De onde viemos, para onde vamos? Eu tentava buscar lá no marxismo, da teologia da libertação, nada de resposta. Tentava encontrar essa resposta no darwinismo, nada de resposta. E agora? Para onde eu vou? Como resolver tudo isso? Foi quando eu conheci o criacionismo no ensino médio. E as respostas para mim foram bem satisfatórias. Alguns, né, não vou dizer vários, mas alguns cientistas de renome têm chegado à conclusão de que há um Criador. Um exemplo deles é o Francis Collins, foi diretor do projeto Genoma, 10 anos mapeando o genoma humano, um tremendo cientista. Ele era ateu,
terminou a pesquisa ali, ou durante o processo, se convenceu de que Deus deixou digitais no DNA. Hoje ele é um teísta, não é um criacionista, mas crê em Deus, abandonou o ateísmo. Outro bom exemplo, eu tenho o livro dele em casa também, Anthony Flew, é tido como um dos maiores filósofos ateus do século XX, faleceu faz poucos anos, passou boa parte da vida atacando a fé, religião, defendendo o ateísmo, e no fim da vida ele teve a coragem e a honestidade intelectual de escrever um livro com o título, que ficou traduzido assim para o português, Um Ateu Garante, Deus Existe. Um livro muito interessante. Ele morre como um teísta, eu creio que até como cristão, porque ele convidou um bispo anglicano para escrever o último capítulo do livro dele. Abandonou o ateísmo e se tornou um cristão, mas como? Eles liam a Bíblia? Não, eles tinham preconceito. Deus se revela de muitas formas. Para Francis Collins, Deus se revelou no DNA, no genoma, na biologia. Para Anthony Flew, Deus se revelou na filosofia, estudando o argumento cosmológico, está no meu livro, depois você pode ler. Estudando o argumento teleológico, também está no meu livro. Ele se convenceu de que há um Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é perguntar: qual Deus? Que Deus? Shiva? Marduk? Baal? ETs? Qual Deus? Por que eu creio que é o Deus Yahweh, ou Yahvé, da Bíblia? Por que eu creio que este livro aqui é a suprema revelação desse Deus? Como eu sei que os meus colegas vão tratar mais de temas técnicos, né, de suas respectivas áreas, eu pensei, eu acho que no momento do culto, a maior contribuição que eu posso dar é explicar por que eu dei o passo 2. Passei a crer, e depois passei a crer nesse Deus, e nessa revelação. O inimigo sabe que a maior parte da população do mundo crê, porque o ser humano foi criado para crer. Muitos se prostram diante de árvores, do sol, porque está lá dentro. É uma tendência natural, humana. Então o que ele faz? Já que ele sabe que as pessoas naturalmente vão crer, ele quer afastá-las da fonte da suprema revelação. E ele procura então relativizar a Bíblia, procura espalhar entre os cristãos ideias estranhas como as de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, é apenas um registro de homens que andaram com Deus, da experiência deles. Tudo isso é falso. Ou nós aceitamos, é como Jesus. Vou dar um exemplo para vocês, deixa eu até já passar aqui a capa de um livro, depois eu volto aqui, que eu li anos atrás, achei bem interessante, Sócrates e Jesus, o debate, da editora Mundo Cristão. O autor cria ali uma ficção, e ele imagina que Sócrates, por algum motivo, tivesse aparecido, ressuscitado no século XX. Sócrates se matriculou numa escola numa faculdade de teologia, em Harvard. Ele cria uma paródia aí com Harvard, e um dia Sócrates ouve na sala de aula, um curso de teologia, o professor falou sobre a Bíblia, e ele não conhecia a Bíblia. Sócrates, Antigo Testamento, Novo Testamento. O que ele fez, como um bom pesquisador faz? Ele foi à biblioteca, pegou uma Bíblia e passou a noite inteira lendo o Antigo Testamento. No dia seguinte ele chegou à sala de aula assim, com os olhos arregalados, e perguntou para os colegas: vocês já leram a Bíblia? O Antigo Testamento? Os colegas, cristãos nominais, né, de uma sociedade que acha que é cristã, mas é mais pagã do que cristã. Alguém conhece alguma assim? Já, nós conhecemos as histórias da Bíblia ali, Arca de Noé, Davi e Golias, né? O básico, né? Mas vocês leram com atenção essa Bíblia? Como assim, Sócrates? O que é a Bíblia para vocês? A Bíblia é uma coleção de histórias antigas, é uma coletânea de sabedoria oriental. Espera lá, eu acho que vocês não leram com atenção.
Porque os autores dizem o tempo todo, palavra de Deus. Deus me falou, Deus me revelou. A Bíblia é só uma coletânea de sabedoria oriental, de homens iluminados, ou é a palavra de Deus? Ela não permite outra interpretação que não seja essa, a segunda. Ok, noite seguinte, Sócrates vira a noite lendo o Novo Testamento. De manhã ele chega à sala de aula ainda mais perturbado, com os olhos arregalados, e pergunta para os colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Ô Sócrates, nós somos cristãos, já lemos, conhecemos as histórias aí, Natal, Jesus, essas coisas aí. O que é o Novo Testamento para vocês? Quem é Jesus para vocês? Jesus? Foi um revolucionário, ele se insurgiu lá contra o Império Romano e foi morto. Só isso? É isso? Foi um profeta, quem sabe, um filósofo, um sábio, vai lá, um líder espiritual. Sócrates disse: eu não aceito isso, e eu nem sei se vocês podem ser chamados de cristãos, porque esse Jesus sobre quem eu li no Novo Testamento disse coisas como esta: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Como que um profeta poderia fazer uma oração como essa? Só um profeta. Ou então, quando ele diz para as pessoas que estavam ali em volta dele, inclusive alguns fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Na hora quiseram apedrejá-lo, porque, claro, eles entenderam o que ele estava dizendo. No grego, egoeime, remete ao hebraico anihu, lá de Êxodo 3,14. O Deus que aparece para Abraão diz: eu sou. Jesus se fez igual a Iavé. Aí Sócrates diz: como é que vocês podem chamar esse Jesus de só um revolucionário, um profeta, um sábio? Ele não permite isso, a Bíblia não permite isso. Resumindo, e C.S. Lewis também já dizia isso, né? Ou você aceita a Bíblia pelo que ela diz que é, ou você joga fora na hora, como uma impostura, um livro de loucos, lunáticos. Ou você aceita Jesus pelo que ele disse que é, ou você o descarta como um louco, um impostor, um lunático. Perceberam que não há meio termo aqui? Não dá para aceitar essa conversa mole de que a Bíblia é apenas um livro de cultura, um livro de homens que escreveram sobre a sua experiência em relação a Deus. Não dá, porque eles sempre enfatizaram o fato de que falavam em nome de Deus, de que esta é a palavra de Deus. Não dá para você entender que Jesus é apenas um revolucionário, um filósofo, um sábio, porque o próprio Jesus dizia: eu sou Deus. Portanto, a missão que ele veio desempenhar aqui era muito superior à de um mero agitador político. Ele não morre na cruz como um malfeitor ou como um agitador político, ele morre na cruz como o redentor da humanidade. O Deus pleno que na forma humana veio saldar uma dívida contraída num livro que conta uma história real. Qual livro? Gênesis, capítulo 3. Então, o diabo ou deturpa a nossa visão de Cristo, ou deturpa a nossa visão da Bíblia, ou, se não deu certo uma coisa nem outra, ele vai dizer assim: tá bom, fique com a Bíblia, fique com Jesus, mas Gênesis 1, 2, 3, dilúvio, cobra que fala, um casal pelado no jardim, isso não dá para acreditar, meu amigo. Isso é alegoria, lenda. Tá tudo bem para o diabo, já está ganhando com isso. Percebeu? Ou nós aceitamos os relatos que estão aqui como reais, ou criamos grandes problemas para nós mesmos. Se Adão e Eva não existiram, se o relato da queda em Gênesis 3 não é factual, real, histórico, o que dizer de Jesus como o segundo Adão? É assim que Paulo identifica. O que dizer da existência da morte? Porque se a morte não é resultado do pecado de Adão e Eva, Deus criou a morte então como um elemento natural da sua criação? Deus cria esse processo terrível chamado seleção natural para fazer com que a vida chegue aos níveis que conhecemos hoje, a biodiversidade como a conhecemos hoje. Que Deus é esse?
Muitas pessoas que param para pensar na incoerência da teoria da evolução teísta, acabam abandonando a fé completamente, porque esse Deus é cruel, esse Deus é incoerente, esse Deus é contraditório. Para que criar vida e morte? Para que? Eu fico muito triste toda vez que eu vejo uma reportagem, por exemplo, no Animal Planet, e vejo lá um leão devorando uma zebra. Isso me entristece, me ofende, me machuca, porque eu não posso conceber que Deus tenha criado esse tipo de coisa. O meu Deus promete que um dia, de novo, o leão vai pastar junto com a ovelha, e eu vou poder brincar com o leão, e talvez com dinossauros também, na nova terra. Esse é o nosso Deus, o Deus do criacionismo bíblico. Mas o diabo tenta criar distorções, contradições, tudo sempre com o objetivo de afastar as pessoas do verdadeiro Deus. Ok, eu quero continuar, né? Isso aqui foi só uma breve introdução, agora começa tudo. Lucas 24, quero convidá-lo a abrir esse texto, Lucas 24, 11 e 12, enquanto você abre, eu já vou contextualizando aqui a coisa. Jesus havia ressuscitado, certo? Mas seus discípulos estavam confusos, não tinham entendido muito bem a missão do Messias, que ele precisava morrer e ressuscitar. Então, ele aparece, vai aparecendo para algumas pessoas e vai clareando o entendimento deles. E a primeira pessoa que foi honrada com essa revelação foi justamente Maria Madalena. Ela e as suas amigas voltam correndo para contar o que tinha acontecido lá no túmulo. Tinham ido cedinho domingo para ungir o corpo de Cristo, mas o corpo não estava mais lá. Estavam os lençóis dobradinhos ali em cima da pedra. Um ladrão não ia se preocupar em dobrar os panos, né? Foi Jesus, cuidadoso, como ele sempre é. E então nos versos 11 e 12 nós vemos a reação dos discípulos à notícia. Diz o texto: mas para eles, tais palavras das mulheres pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado do que tinha acontecido. Eu costumo comparar essa atitude de Pedro com a de um verdadeiro cientista, embora fosse um pescador, né? Por quê? Ele ouviu um relatório muito improvável na cabeça dele. Ele ouviu uma história que para ele era incrível demais. Não era crível. Como assim? O túmulo está vazio. Nós o vimos morrer, nós o vimos ser sepultado, uma guarda romana foi designada para guardar a sepultura, o túmulo foi lacrado, uma pedra pesadíssima foi colocada, um selo romano ali, ai de quem rompesse aquele selo, morreria. Como assim você vem dizer agora que ele não está mais lá? Pedro poderia fazer como muitos fazem hoje em dia: eu não creio, eu não aceito, não vou nem te ouvir. Criacionista, quero nem saber disso. Pedro não fez isso. Ele disse: eu não creio, mas eu vou verificar. E o que Pedro fez? Levantou-se, correu. Aí diz a história que João veio atrás dele, era mais jovem, ultrapassou Pedro, né? E chegam lá os dois à sepultura, e o que eles veem? O túmulo vazio. Se Pedro tivesse ficado ali sentado sobre suas dúvidas e lamúrias, teria perdido a oportunidade de ver com os próprios olhos a maior notícia de todos os tempos, a base que fundamenta o cristianismo, a tumba vazia. O nosso fundador está vivo. Buda está com seus restos mortais lá na sepultura, Maomé, idem, Jesus não, a tumba está vazia, porque ele é o Deus vivo. Eu sempre convido os amigos, eu converso com muitas pessoas de outras ideias e cosmovisões, né? Agnósticos, ateus, darwinistas, e quando eu posso eu cito esse exemplo de Pedro, eu digo: tenta ser como Pedro,
Conceda-se o benefício da dúvida. Eu não creio que Deus criou o universo, eu não creio que Deus criou a vida, eu não creio que tenha havido um dilúvio global, eu não creio na historicidade do Gênesis. Ok, amigo, Deus te dá liberdade até para isso, mas faça o seguinte: corra até a tumba, vai ver. Aceita um livro para considerar um pouco outras ideias? Vamos conversar. Eu não sei se nesta manhã eu falo para alguém que tem dúvidas. Eu falo para mim, eu tenho dúvidas. Claro, todos temos, né? Mas que nossas certezas sejam mais fortes do que as dúvidas. E aguardemos o dia em que estaremos diante do Deus que sabe tudo, para tirar essas eventuais dúvidas. Mas eu não sei se eu falo para alguém agora que veio aqui nesse congresso e talvez se considere um ateu, um agnóstico. Que bom que você veio aqui, isso mostra amplitude de pensamento. Eu não sei se você que está acompanhando aí pela transmissão na internet também tem suas dúvidas, ou quem sabe despreza as evidências. Vamos ser um pouquinho como Pedro. Que atitude fantástica dele. Honestidade intelectual. Eu não creio, mas eu quero ver se é isso mesmo. Collins fez isso. Anthony Flew fez isso. Humildemente me coloco nessa lista. Eu fiz isso. Eu não cria no que eu creio hoje, mas eu quis ver com os meus olhos. E a revelação foi maravilhosa. Foi para Pedro, foi para Collins, foi para Flew, foi para mim também. Descobri que eu tinha sido criado com um propósito, que eu não era um acidente cósmico, um mero macaco pelado evoluído. Não, eu descobri que eu sou imagem e semelhança de Deus, ainda que decaída por milênios de pecado. Eu descobri que Deus não nos criou e nos abandonou aqui como os deístas pensam. Eu descobri que Deus tem um plano e vai reaplicar esse plano 1000 anos após a volta de Jesus. Teremos de volta o Éden, teremos de volta aquilo que foi perdido e seremos reintegrados à família celestial. É bom demais saber disso. E é bom saber que temos evidências para crer nessas coisas. E quer saber? Eu falo isso depois de 30 anos estudando, lendo, me aprofundando nesse caminho. Nós temos muito mais evidências do que os darwinistas, do que os ateus, porque as nossas evidências são para o sim, a deles são para o não. Eles tentam provar o não. É bem mais complicado, né? Bem, avancemos aqui. Eu gastei um bom tempo aqui nessa introdução, acho que eu tenho que mudar um pouco o que eu ia falar, mas enfim, está tudo certo. Eu creio que o Espírito Santo vai guiando as coisas. Eu aprendi a descansar nos braços do Espírito Santo. Quando Ele manda, a gente vai e faz, né? Eu vou resumir aqui em poucas palavras o que está num capítulo do meu livro, A História da Vida. A Bíblia não é um livro de ciências, propriamente dito, né? Mas o interessante é que quando ela fala, ainda que de forma tangencial às vezes, em ciência, ela acerta em cheio. Ela se antecipa àquilo que as pessoas demoraram séculos e séculos para descobrir. Eu vou mencionar poucas coisas aqui para vocês, só para atiçar, quem sabe, a sua curiosidade. Primeira delas, Jó 26, 7. Quem escreveu o livro de Jó? Moisés. Portanto, isso aí é 1500 anos antes de Cristo, ok? 3.500 anos atrás. Jó escreveu o seguinte: Deus é quem sustenta ou suspende a terra sobre o nada. Sobre o nada. Hoje se sabe que no Antigo Egito, eles criam que a terra era plana. Tem gente que de novo voltou a acreditar nessa coisa, né? Criam que a terra era plana, apoiada sobre 5 colunas, ou sobre algumas colunas. Imagine agora Moisés na faculdade, ele estudou na Federal do Egito, né? Na UFE. Moisés lá na faculdade, dizendo para os colegas, caso ele tivesse sabido disso antes de Midian: gente, eu descobri uma coisa fantástica. A terra flutua no nada. Do que será que chamariam Moisés? Colega, você está doido, né? Chamariam Moisés da mesma coisa que chamam alguns de vocês na faculdade. Como é que é? Você crê em Deus? Você é criacionista? Você é doido?
Amigo, espera que nada como um dia depois do outro e uma pesquisa após a outra, né? Moisés ia ser chamado de louco, mas ele tinha razão. O Michelson tinha uma ideia de que o éter luminífero não existia. Talvez o tenham chamado de louco, mas ele provou que não existia. Era um dogma científico. Terra suspensa sobre o nada. Levou tempo para descobrir que isso é um fato. Na verdade, tenho certeza. Visualmente foi só quando Yuri Gagarin, aquele cosmonauta russo, foi para a órbita da Terra e lá de cima ele viu e ainda disse: é azul mesmo. Foi a primeira confirmação visual. Demorou, hein? Já estava lá. O fato de que ela flutua pelo espaço. Outro texto interessante, também em Jó 28, 25, ali diz que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. De novo, se Moisés falasse para seus colegas: gente, o ar tem peso, eles internariam Moisés numa clínica egípcia lá, porque aparentemente, né, pelo senso comum, não tem peso nenhum. Mas em 1643, Torricelli inventou um instrumentinho chamado barômetro, e ficou provado então sim que há uma pressão, o ar exerce uma pressão sobre nós, que é chamada de pressão atmosférica. Estava na Bíblia o peso do ar. Agora esse assunto voltou a ser, depois da pandemia, né, voltou a ser pauta, né? Lá em Levítico nós encontramos leis de sanitarismo básico, fantásticas. Está doente, uma doença que parece ser contagiosa, um tipo de lepra. A palavra lepra, ela compreende outras doenças de pele, né? Contagiosas ou não, enfim, mas naquele tempo parece que é algo contagioso. O que faz com a pessoa? Tira do acampamento, isola e deixa lá. Depois, quando achar que está tudo bem, o sacerdote vai fazer um exame, está tudo bem, pode voltar. Como é que chamamos isso? Quarentena. E você sabe que na Idade Média ali, século XIV, milhões de pessoas morreram na Europa por causa da peste negra. Eles não tinham a mínima compreensão de patógenos e isolamento e sequer lavar as mãos. Não tinha álcool gel nessa época. Muita gente morreu e poderiam ter sobrevivido caso essa regrinha simples, né, do isolamento fosse praticada. Onde Moisés aprendeu essas coisas, hein? Não foi no Egito. Não foi no Egito. A coisa lá era bem mais complicada, né? O ocultismo, magia, não tinha essa questão, relação causa e efeito mais científica como nós a conhecemos. Essa aqui é fantástica, né? Gênesis 17. Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu quero estabelecer um pacto entre mim e o meu povo. E esse pacto, ele vai ter como um símbolo a circuncisão. Então, no 8º dia, vocês circuncidarão os meninos. Tá certo? Se Abraão não fosse um homem, um amigo de Deus, que confiava em Deus, ele poderia ter feito alguns questionamentos, né? Senhor, mas por que 8º dia? Não pode ser quando já nasceu ali, já chorou, já faz aquela cirurgia sem anestesia, né? A faca era talvez uma pedra afiada, alguma coisa assim. Nasceu, já faz ali o procedimento e está tudo certo. Esperar 8 dias, Senhor. Mas Abraão não perguntou nada. Ele fez. Mais uma vez eu quero dizer isso. Como contrasta essa atitude dos patriarcas, dos servos de Deus? Por exemplo, a leitura de hoje do Revivados por sua palavra. Eu acho que umas 3 vezes é dito assim: Arão e Moisés fizeram como o Senhor ordenara. Espera aí, pegar um cajado, bater na água, para ela virar sangue, não dá, Senhor, não tem como. Deus mandou, Arão e Moisés foram e fizeram aquilo. Pega um punhado de cinzas, joga para o ar, você vai ver o que vai acontecer. Senhor, por favor, né? Arão e Moisés foram e fizeram. Hoje, pretensos cristãos dizem assim: Paulo falou tal coisa sobre o casamento aqui, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Temos que atualizar. Deus fala que o sábado é o dia de repouso, o memorial da criação. Não é bem assim. Pode ser outro dia. Escolha o que é mais apropriado para você. O
Que postura totalmente diferente, né? Dos servos de Deus. Deus falou que sexo antes do casamento não é legal. Na verdade é pecado. Nossa cultura mudou. Não é bem assim. Tem que fazer test drive para ver se dá certo. E depois vem os problemas, os muitos problemas. Mais de 1/4 da população jovem com doenças sexualmente transmissíveis. Por que será? Tanta gente com câncer de colo de útero por causa do HPV transmitido sexualmente. Por que será? Câncer de garganta transmitido por HPV. Por que será? Deus é o Criador. Ele sabe porque Ele pede as coisas de nós, porque Ele ordena. Não coma isso, não beba aquilo. Mas qual o problema? Fique à vontade, você é livre, mas Deus sabe por quê. 8º dia, Senhor, tá bom. Eu obedeço, eu confio. Séculos e séculos depois, o que foi descoberto? Entre o 2º e 5º dias de vida ali de um bebezinho, uma substância chamada protrombina, que participa no processo de coagulação, ela está em níveis baixos na circulação. Portanto, uma cirurgia, hoje nós temos recursos da medicina que contornam isso, mas naquele tempo não. Uma cirurgia feita entre esses dias aí, até o 5º, 6º, 7º dia, seria muito perigosa. No 8º dia, a protrombina se eleva a 110% na circulação. E depois ela estabiliza em 100% para o resto da vida. Gente, pensa um pouco. Deus sabe ou não sabe o que diz? Ele criou a protrombina. No meu livro eu tenho todas as referências ali, artigos que falam sobre isso. Gente, se Abraão tivesse perguntado, seria um problema. Deus teria que dizer assim, tá bom, vamos lá. Abraão, na sua circulação sanguínea, ele já ia começar dizendo o quê? Circulação o quê? Eu não sabia o que era isso. Tá bom, esquece a circulação. No sangue. Sangue eu sei o que é. Ok, no sangue que eu criei, existe uma substância chamada protrombina, que em associação com outras substâncias, vai promover uma reação bioquímica em cascata, com estágios, no fim dos quais haverá a coagulação. As plaquetinhas vão formar uma redinha e vão impedir que o sangue vaze e você morra por hemorragia. Abraão ficaria regalado assim, proto o quê? Não tinha como explicar para ele. Mas Deus falou, filho, é assim. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti em relação às coisas que eu não sei, com base em tudo aquilo que eu já sei. Eu confio em Ti nas coisas que eu não entendo, com base em tudo aquilo que eu já entendi sobre Ti e na minha relação contigo. Lembra que eu falei? Todos temos dúvidas, mas as certezas são muito maiores. Deus existe, Deus é todo-poderoso, Deus é amor e Jesus vai voltar. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O resto são picuinhas, são detalhes. Estilo de vida saudável, está na Bíblia. No Egito a expectativa de vida era aí de 40, 50 anos, sabiam disso? Moisés com 120 anos fez alpinismo, subiu sozinho o monte, sem óculos, contemplou toda a terra. O que tinha de... José morreu com 110 anos. Água, luz solar, repouso, exercício físico, confiança em Deus, são 8 remédios que a Bíblia ensina. Os hebreus saem do Egito, que comiam um monte de besteira lá, uma medicina ocultista mesclada com magia, vão para o deserto e Deus diz, esqueçam disso e aprendam isso. Medicina preventiva. Hoje é uma área da medicina, medicina preventiva. Medicina do estilo de vida. Está aqui, há milênios o conceito. Não é incrível? Moisés não aprendeu no Egito, teve que desaprender isso aí. Tantas coisas eu podia falar aqui sobre arqueologia, descobertas arqueológicas como os manuscritos do Mar Morto, a Pedra de Roseta, mas o cronômetro já está me acusando ali. Achados aí que confirmam coisas, eventos como as pragas do Egito, o papiro de Pulver, o anel de Jezabel foi descoberto, o tanque de Siloé, 40 personagens bíblicos foram provados reais, históricos, pela pá dos arqueólogos. Por que eu duvidaria?
de que é um livro confiável. A destruição de Sodoma e Gomorra, eu entrevistei para o meu outro livro, Porque Creio, está aqui a capa, deixa eu mostrar para vocês. Aí está, o Dr. Paulo Bork, ele escavou aquela região, hoje chamada Babedra, que é onde ficavam as cidades da planície, que foram destruídas por Deus. Uma camada espessa de cinzas cobre uma vasta região não vulcânica. Detalhe. E para os pesquisadores é uma evidência de que realmente aquilo ali foi destruído com fogo e enxofre. Inclusive cemitérios foram queimados. Não faz sentido pessoas gastarem tempo para queimar cemitérios. Toda aquela região foi devastada. Aconteceu uma vez. Dilúvio aconteceu uma vez. O juízo final vai acontecer também. Deus deixou avisos para a humanidade. O palácio do rei Davi foi descoberto em Jerusalém. Antes diziam que Davi sequer tinha existido, e se existiu, era o líder de um bando, só de um bando pequeno. Nunca foi rei. Está aí o palácio para provar o contrário. O que mais? Arqueólogos alemães encontram o palácio da rainha de Sabá na Etiópia, aquela linda história da rainha da África que foi ver por que Israel era tão próspero e encontrou Salomão, voltou maravilhada. O palácio dela foi descoberto. É real. As histórias são reais. Israelenses descobrem camarote do rei Herodes. Todo o cenário pode ser recomposto, né? As cenas, né? Cena do crime, né? As cenas podem ser reconstituídas. Arqueólogos acham o caixão de família que julgou Jesus, Anás e Caifás. Existiram. Tanta coisa, né, que poderia ser falada. Lá no meu blog criacionismo.com.br tem uma seção ali no menu superior, arqueologia. Tudo que eu tenho lido sobre arqueologia, pesquisado, eu coloco ali para ficar documentado. Se você quiser enviar para amigos, ler, se maravilhar. A Bíblia é o documento antigo mais confirmado pela pá dos arqueólogos. Não tem por que duvidar da historicidade dela. Que pena, mas eu vou ficar por aqui. Eu poderia citar profecias cumpridas à risca, como por exemplo, vou ficar por aqui sem mostrar a tela, mas eu vou falar mais uma coisinha, pode? Profecia sobre a destruição de Tiro. Ezequiel narra isso 200 anos antes, sem falar do nome de Ciro, né, que também estava lá em Isaías 200 anos antes dele nascer. Ciro, exatamente o nome. Mas no caso de Tiro, o profeta disse assim: a cidade será devastada e os pescadores secarão suas redes nas pedras das ruínas da cidade. Ok. Quando Nabucodonosor, 16 anos depois da profecia, chegou ali, ele destruiu parte da cidade, a parte continental. A ilha ficou intocada. Era bem difícil de invadir aquela ilha. Aí alguns podem ter pensado: está vendo? A profecia não se cumpriu. Não foi devastada. 200 anos depois, Alexandre o Grande chega ali, e aí sim, destrói tudo. Inclusive mandou jogar pedra naquele estreito. Não é mais uma ilha hoje em dia, é um pedaço de terra que foi para dentro do mar, porque ele mandou tapar tudo. E as pedras hoje, lá no Líbano, é onde fica a antiga Tiro, são usadas para quê? Secar redes, pescadores. Como eu não vou crer num livro tão preciso, do ponto de vista científico, geográfico, histórico e outras áreas mais do conhecimento? Como eu não vou crer que o Deus deste livro é o verdadeiro Criador? Espero que você dê o segundo passo. Creu, agora crê em qual Deus? Neste Deus. E se você ainda duvida, espero que você seja como Pedro. Vá ao túmulo para ver o que aconteceu. Eu tive esse encontro há 30 anos e foi maravilhoso. Tenho certeza que vai ser para você também. Deus abençoe a todos nós. Professor, vamos encerrar com uma oração? Temos uma música ainda, né? Então, após a música, eu quero fazer uma oração por todos nós, pedindo que Deus nos ajude a usar a boa ciência e a boa teologia, não só para fundamentar a nossa fé, como também para levar outras pessoas a ter esse encontro verdadeiro com Deus. Ok. Feche os olhos, vamos orar então neste momento. Amado Deus,
bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos, Senhor, por tantas evidências que Tu deixaste espalhadas na criação, no universo, na terra e de modo muito especial na Tua palavra, essa revelação máxima da Tua verdade revelada e do Teu propósito para a nossa vida. Que nós possamos ter a mente aberta, o coração verdadeiro, honestidade intelectual, semelhantes às de Pedro, que mesmo duvidando, mesmo com incerteza, quis conferir por si mesmo. Se eu falo e falei nesta manhã para alguém que tem dúvidas a respeito da Tua existência, de que a Tua palavra é a verdade revelada, suprema, que essa pessoa, Senhor, que Tu amas, possa ter essa disposição de buscar as respostas, porque elas estão ali. Obrigado por tudo, Senhor, e que em breve possamos estar contigo para sempre. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.